Hoje, segunda-feira, teve notícia importante. Na verdade, não teve notícia, teve preparação para notícias importantes que devem vir amanhã. Porque o presidente eleito, Lula, viajou de São Paulo para Brasília. Ele tinha passado uma semana fora do país para participar ali da COP27 no Egito, voltou, fez uma intervenção cirúrgica nas cordas vocais, tirou ali como é que se chama aquilo? Leucoplasia? Uma leucoplasia, exato. Não é um tumor, não é nada desse tipo, enfim, mas os médicos acharam prudente retirar, e ele passou uma semana, então, descansando a voz. Até participou de uma ou outra reunião, remotamente, né? Mas agora voltou mesmo para Brasília para ver se faz a tal transição andar, porque está tudo parado, certo? A PEC da gastança ainda não se desenrolou ali no Congresso, ela precisa ser aprovada até o dia 16 de dezembro, ou seja, é pouco tempo. Vamos lembrar que PEC passa por 2 votações em cada casa, certo? É pouco tempo. A transição também, anúncio de nome, né, Duda? Nada ainda de anúncio de nome. Então, tá todo mundo na expectativa de que o Lula, afinal, faça anúncios. Tem uma reunião marcada para amanhã às 16 horas, terça-feira, amanhã, 16 horas, e lá em Brasília, entre os repórteres do antagonista, entre os jornalistas de maneira geral, tem uma expectativa de que algo aconteça, finalmente, né? Porque por enquanto que houve foi a nomeação de 400 pessoas, mais de 400, 420 quase pessoas, para aqueles grupos de transição, grupos técnicos, mas, enfim, estão lá estudando e nada de concreto saiu desse negócio. Tá tudo parado, né. E, bom, a gente sabe, né, na experiência própria aqui, que quando você não quer trabalhar, você marca uma reunião. Opa, E exatamente. experiência do PT ainda você convoca uma assembleia, né, você começa cada vez mais e a coisa não anda também porque, enfim, aliás, tem um artigo interessante do Leonardo Barreto no Antagonista, né, que ele fala um pouco isso, quer dizer, o Lula meio que terceirizou essas negociações da PEC da gastança, porque o Alckmin ficou chamando um monte de gente, então 400 pessoas, e é reunião, 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 e o Lula pega e vai embora, né. O Lula vai para Sharm el-Sheikh no Egito, depois vai para Portugal, depois vai para o Sírio-Libanês e aí só agora é que ele chega para Brasília, e aí por isso que tem uma expectativa de que alguma coisa vai acontecer. Mas, tudo o que estava acontecendo até então é como se o Lula não tivesse ali dando, né, o aval dele, a autoridade dele, ele precisava, já estar fazendo esse papel antes, Ou então ele precisava delegar de verdade poder. Tem 2 exato, saídas para esse tipo de situação. Ou você delega poder de verdade e fala: "Olha, Alckmin, inglês e vocês decidem, porque eu vou estar fora", ou então você está presente, exato. né? E o Alckmin ficou fazendo um monte de reunião aí em padaria, né, em Brasília, segundo o antagonista, e Exatamente. essas reuniões não levaram a nada, e tudo que o Alckmin consegue fazer é chamar gente para esses grupos de transição e que não acabam, né. Então, olha só, tem muita fofoca, né, nessas situações em que, há muita negociação, muita expectativa, muito dinheiro em jogo, muito poder, muito cargo. Tem fofoca que não acaba mais. A fofoca significativa, de hoje, veio do Lindbergh Faria. Olha lá, Lula quer 151 bilhões em espaço no orçamento e MP segue no radar, diz Lindbergh. Em entrevista ao site de economia, o ex-senador, que se elegeu deputado federal, disse que o futuro governo não irá aceitar valor menor. Por favor, ao menos 151 bilhões em espaço orçamentário. Assim, ou seja, mas está estranho esse número, né? Porque
parece que já abriram mão de alguma coisa. O número que estava na mesa até a semana passada era 175 bilhões para o Bolsa Família, ou seja, benefício de R$600 e auxílio para famílias com crianças de até 6 anos, mais uns 20 e tantos bilhões ali para outras ações. Sem falar nos 105 bilhões que ficariam livres, que estavam previstos para o Bolsa Família. Mas, como essa grana vai para aquele espaço extra, teto de gastos, os 105 bilhões que já estavam previstos ficam livres para mais gastança, né? Então, é curioso, eu não tive tempo de apurar o que significa essa fala do Lindbergh, mas ela é uma concessão, de certa forma, porque ele está abrindo mão aí de 24 bilhões, certo? Uhum. E vamos lembrar, bom, aí cada um faz sua conta, né? A gente não sabe quem que tem autoridade, então, para dizer alguma coisa, e existem também as propostas, né, do Tasso Gereissati, que são valores menores do que esse daí, né? Que também estão sobre a mesa e que estão sendo negociados. Enfim, não dá para saber aí qual que é o número que o PT realmente está trabalhando, se é que tem algum número aí na cabeça deles. Eu acho que tem, sim. Eu acho que tem. É o mais alto. Enfim, com certeza, o mais alto possível. As alternativas, né, que o Tasso Gereissati, o José Serra, o Alessandro Vieira, todos eles hoje do PSDB, né, apresentaram, elas são sobretudo para marcar posição, né? São os tucanos que já foram alguma coisa na política brasileira e hoje são esse triste fantasma, né, de glórias passadas, tentando, enfim, aparecer como defensores da responsabilidade fiscal e tudo mais. Ninguém está prestando muita atenção nisso, né? A briga se dá mesmo em outro terreno, é o PT querendo tirar o máximo de recursos para dar o máximo de tranquilidade para o Lula no primeiro ano de mandato, e, enfim, o Centrão, os partidos que estavam com o Bolsonaro, fazendo muita pressão nesse momento para que o valor seja menor, porque eles não querem abrir mão de poder, né? A gente já sabe qual é a dinâmica dessas coisas, né? Vamos só pôr aqui rapidamente no vídeo. O Serra hoje, né, apresentou uma alternativa à PEC e ele apresenta um modelo de regra fiscal. Serra quer PEC para trocar fim do teto de gastos por limite de endividamento. O Serra é uma boa cabeça econômica, enfim, ele sabe o que está falando, nem sempre as opiniões dele são as melhores, mas ele entende do riscado, né? Tenha-se claro que não se pode revogar o teto de gastos sem pôr outra regra fiscal em seu lugar, né? Isso sinaliza desrespeito com a sociedade, com os agentes de mercado, ao indicar o caminho da anarquia fiscal. E olha ali, olha, ele defendeu um montante de 100 bilhões para viabilizar as ações de benefício social, né, que o Lula pretende. Essa é uma das alternativas à PEC da gastança, que deve romper o teto com 175 bilhões, como a gente estava falando. Sobe um pouquinho só, Joelton, rapidinho lá. Lá para cima, mais. Olha lá. Apresentou nesta segunda-feira uma proposta de emenda à Constituição que quer alterar o modelo do regime fiscal brasileiro. Quer que o governo federal apresente uma proposta de limites globais de endividamento para a dívida pública. Ou seja, ao invés de ficar com esse teto rígido, né, que acabou não funcionando. A previsão era que ele durasse até 2026, e estamos em 2022, ele já explodiu faz tempo, né? Ele está sugerindo que seja uma regra com base na dívida, na proporção de endividamento. Não sei o que é que vão fazer isso, o que vão fazer disso, né? Mas PSDB, tucano,
Quando fala, é para marcar posição hoje, porque poder de decisão, necas. Agora, vamos lembrar que o Serra, apesar de não ter sido reeleito senador, ele foi o único que votou contra a PEC Kamikaze, né, que foi a PEC que distribuiu dinheiro a rodo aí para ajudar na reeleição do Bolsonaro, auxílio taxista, auxílio motorista, né, Pois toda... é aquela triste sina, né, Duda? É, As boas ideias no Brasil normalmente não têm ibope nem voto, é, né? é. Mas ele tem um pouco de moral aí, né? De que realmente ele foi o único que alardeou aí para esse problema do aumento da dívida pública, né? Enfim, está falando agora de 100 bilhões, mas foi o único que teve coragem de votar contra lá atrás. Agora, olha só, outra questão muito importante que agitou bastante Brasília nessa segunda, e desde ontem, na verdade, quando o vice-presidente do PT, o deputado José Guimarães, falou do assunto pela primeira vez, é muito provável que amanhã PT e PSB, partidos do Lula e do Alckmin, anunciem apoio ao Arthur Lira na sua campanha para ser reeleito para a presidência da Câmara, né? E olha ali que interessante, né? José Guimarães diz que apoio à Lira e aprovação da PEC da gastança são estações diferentes, mas que se cruzam. Então tá. Não são estações diferentes, né? É tudo a mesma coisa, é tudo um acerto de contas. Sim. Eu te presto apoio e você me presta apoio. É esse o jogo da política. O que é obscuro nessa transação do PT e do PSB com o Lira é o que isso significa para o futuro do orçamento secreto. Antes da gente passar para a parte crítica do negócio, eu quero só lembrar o seguinte: o Lira já está com apoio de aproximadamente 15 ou 16 partidos. Já ganhou. Já ganhou. Então, isso transforma o apoio do PT e do PSB quase que numa necessidade, certo? Os dois partidos que estão chegando ao governo com presidente e vice não vão se isolar logo no primeiro instante. Uhum. Eles vão ter que entrar nessa onda. Eles já foram derrotados, né, em qualquer intenção de pôr um nome alternativo. Agora, a questão é se os partidos também abriram mão de defender um modo diferente de lidar com o orçamento, certo, Duda? Pelo que a gente sabe, o orçamento secreto vai continuar, a menos que o STF decida, conclua que o orçamento secreto é inconstitucional, e aí eles vão arrumar uma outra maneira de lidar com isso daí. Provavelmente, o PT e o PSB não querem ficar fora desse esquema, porque é o Lira que comanda a caixa forte, né, o cofre. E tem uma outra questão, Graeb, que é o trauma do PT, né, quando Eduardo Cunha era o presidente da Câmara e abre um processo de impeachment contra a Dilma Rousseff, né? Então, o PT e o Lula sabem que se eles disputarem com o Arthur Lira a presidência da Câmara, eles correm o risco de ficar do outro lado, e o Arthur Lira também tem esse poder de começar um processo de impeachment. Eu acho que aí rola um pouco de medo também aí do Lula. Com certeza, né? Aliás, eu não tenho dúvida que aproximadamente 15 minutos depois da posse do Lula vai ter já uns 3 processos de impeachment protocolados, né? Porque, sei lá, o Lula acenou com a mão esquerda na hora da posse e, portanto, isso indica que vai ter, assim como teve com o Bolsonaro. Todo o governo brasileiro teve muitos pedidos de impeachment protocolados. E daí é óbvio que o arbítrio, porque é um arbítrio, né, do presidente da Câmara, passa a ser o fator determinante.
E tem uma coisa interessante, né, Duda? A Dilma peitou o Eduardo Cunha naquela eleição. Tentou emplacar um nome alternativo, não queria. Foi por isso que o Eduardo Cunha ficou tão furioso e deu início. Tem um outro episódio mais antigo ainda do PT tentando emplacar nome na presidência da Câmara e se estropiando todo, que foi o caso do Severino Cavalcante, lembra? Sim. Se eu não me engano, queriam impor, agora eu não me lembro se era o Luiz Eduardo Greenhalgh, enfim, era um parlamentar do PT que não tinha chance de ser eleito. O PT bateu o pé e lá foi o Severino Cavalcante, célebre estruturador do mensalinho, né? Sim, sim. Que ele tirava uma grana do dono do restaurante. Do restaurante da Câmara. Inacreditável, né? E o Lula também e o PT, eles fizeram as contas de que toda a coligação do PT e aliados, eles vão ter 133 deputados, né? Num Congresso, numa Câmara que tem 513. Então, eles também não têm voto suficiente para pegar e emplacar um presidente da Câmara. Então, acho que também teve essa conta aí de ver que o PT, né, não ia conseguir outro nome, então vamos de Lira, né? Faz o L de Lira. Na verdade, tem ainda um fatorzinho a mais. Tudo isso que a gente disse agora está valendo, mas tem um fatorzinho a mais. Tinha uma ameaça forte do Lira e do grupo que está ali orbitando em torno do Lira de afastar o PT completamente das comissões, das presidências de comissão e dos cargos mais importantes da Câmara. Então, com certeza, nesse apoio está entrando esse fator, né? O PT quer ter alguma presença ali nos cargos importantes da Câmara e até, enfim, tem um certo direito a isso, porque depois da bancada do PL, né, o partido do Bolsonaro, o PT saiu com um número grande também de deputados, né, de deputados federais. Então, seria um partido grande, mas que acabaria ficando alijado ali das decisões. Eles estão tentando evitar isso também com esse anúncio de apoio ao Lira. Agora, fato, o Lula chamou o orçamento secreto de excrescência, de absurdo, de negação da política. Ele não teve uma palavra carinhosa para o orçamento secreto durante a campanha, e com razão, porque, enfim, o orçamento secreto é um escândalo. Agora, ele vai começar o governo, aparentemente, fazendo de conta que não disse nada, né? Esqueçam o que eu disse sobre orçamento secreto, é uma coisa linda. Esqueçam o que eu disse sobre as emendas de relator, né? Porque também tem que mudar o vocabulário, né? Já rolou isso, né, Duda? Você detectou isso nos jornais, não é? Nos jornais já aconteceu isso. Então vamos ver, amanhã a gente vai descobrir se, pelo menos para salvar as aparências, o PT vai tentar, o Lula, né, vai tentar dizer que estão negociando maior transparência para as emendas e tal. Enfim, transparência é obrigação, está na lei, não é concessão nenhuma do Congresso. Se o PT quisesse pressionar mesmo, ele iria além da transparência para criar regras que limitassem o poder discricionário que os presidentes ali da Câmara e do Congresso acabaram assumindo nessa distribuição de dinheiro. Agora, não acho que vem não, né, Duda? Não acho que vem essa briga, essa segunda briga, né? Para além da transparência, tentar tirar um pouco de poder do Lira. Não virá.